Com CapCAD, você pode analisar as curvas e gerar toda a sinalização de advertência do seu trecho, de uma maneira automatizada. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada nas normas do CONTRAN. Ela define 5 tipos de placa para sinalização vertical de advertência, 2 para curvas isoladas, A1 e A2, e sequências de curva, bem como as normas para seu uso. Todas essas normas estão implementadas no CapCAD. Para esse tutorial você pode usar o seu próprio eixo. No nosso caso, vamos abrir o exemplo que vem integrado com o CapCAD, aqui em eixos. Para esse exemplo, vamos usar o exemplo sinuoso. É carregado, desenhamos e damos zoom. Esse é o alinhamento, você pode ver, tem um montão de curvas, muitas delas acentuadas. E aqui na parte de Analytics, encontramos o comando em questão, curvas horizontais vertical advertência. Não deve ser confundido com curvas horizontais visibilidade ou gabarito. Esse aqui trata da sinalização vertical e esse trata da visibilidade horizontal. Deparamos com essa tela. Para começo de conversa, vamos apenas identificar os grupos e as curvas sinalizáveis. A primeira opção, vamos criar. Tem opções aqui que vamos passar batido por enquanto. A primeira mensagem que eu tenho é uma falando que a velocidade não está definida. A definição da velocidade é necessária por causa das curvas acentuadas conforme a definição do CONTRAN. Você pode ver que a curva A1 precisa ter a velocidade definida aqui. Voltando aqui, eu tenho duas maneiras de fazer essa definição, por segmentos, onde eu posso escolher, por exemplo, daqui até aqui é uma velocidade e daqui até o final outra velocidade. Ou eu posso fazê-lo de uma maneira total, meu trecho total. E aqui eu escolho, vou escolher 60, ok. Agora sim, rodo o comando novamente. Ele está aí gerando. Foram encontrados 57 grupos, vamos dar uma analisada agora. Então você vê que ele encontra curvas isoladas e grupos de curvas. Vamos nesse momento visualizar as diretrizes que temos aqui do CONTRAN. Se clicamos, ele dá um resuminho do como é encontrada cada situação. Então, A1 e A2 são curvas isoladas. Por exemplo, a pista sinuosa e as placas referentes a grupos, elas devem ter uma tangente, cuja extensão é recomendada ser menor que 120 metros. E é nesse campo aqui que eu escolho minha tangente mínima. Se eu dar uma olhada no que foi desenhado aqui, essas tangentes ou esse trechinho de curvas não sinalizáveis, por exemplo, aqui temos 57 e pouco, mas nunca teremos mais que 120, aqui temos 112 e por aí vai. Então, tudo isso aqui é um grupo que vai ser sinalizado, nesse caso, com uma placa de pista sinuosa. Temos uma pequena convenção de layers aqui, então temos o vermelho é acentuada, azul claro tangente, e esse laranja é a curva sinalizável. Foi bem tranquilo. O próximo passo agora vamos gerar a sinalização propriamente dita. Então, a segunda opção. Nesse caso eu escolho o afastamento que eu quero do PC. Estamos usando 30 aqui. Isso é editável, então significa que a placa não vai ser inserida exatamente no PC, mas vai ser 30 para cá. Vamos gerar e ver como fica isso. O processo terminou, foram inseridas 114 placas, ok? Foi gerado aí, vamos analisar o que ele fez. Nesse caso temos uma curva, uma A4 curva em S acentuada, então uma curva para a esquerda e outra na sequência para a direita. Temos também grupos, A3, pista sinuosa. Temos curvas isoladas aqui, nesse caso não acentuadas. Algumas curvas acentuadas, trecho sinuoso. Nesse caso você vê que a primeira curva é para a esquerda, então é uma A3A. E a última também é uma esquerda, então A3A também. E temos casos em que temos uma A3A e uma A3B. Então o comando leva tudo isso em consideração.
Vamos para a comparação, vamos salvar esse arquivo, chama de tangente 120, e vamos iniciar um novo arquivo. Abrir o exemplo novamente, vamos aqui no comando de novo, e agora, para esse exemplo, vamos escolher uma tangente mínima de 60. Vamos criar apenas o esquemático. Nesse caso, temos 94 grupos. Podemos dar uma olhada aqui no grupo e se quisermos analisar a diferença, eu vou salvar esse aqui como tangente 60. Tem um comando que eu uso muito que é para comparar dois arquivos. Ele se encontra aqui em Layout Tools. Aplicar esse view para outro DWG. Vamos ver como funciona. Se eu estou aqui no meu arquivo e clico, ele vai dar esse mesmo zoom no outro arquivo e vai mudar para ele. Então, eu estava no 60 com este zoom e ele mudou para o 120 com o mesmo zoom. Então, agora eu posso dar uma comparada. Posso ver que, por exemplo, aqui são os trechos sinuosos, são de uma maneira diferente. Esse é o de 60 e com a tangente de 120 ele criou apenas um trecho. É claro que isso o projetista vai analisar e vai ver se necessita placas intermediárias, etc. Por exemplo, vamos analisar esse trecho aqui. Clicamos no comando, ele dá esse zoom no outro arquivo e muda para ele. Podemos simplesmente vir aqui e comparar, a gente vê que tem diferenças aqui. Isso também pode ser muito útil, esse comando, se você tem um seu arquivo de projeto e você quer rodar uma análise em separado e depois comparar o que está feito com a análise, também pode ser bem legal. Agora, como um extra, eu poderia também gerar todos os MAs nas acentuadas com este comando. Foram gerados os MAs no meu trecho nas curvas acentuadas. Agora eu teria um trabalho de fazer uma arrumação das placas, né? Pôr para lá, pôr para cá. É isso. Configurações adicionais para placas, por exemplo, escala, a gente pode vir no comando gerenciar vertical. Podemos alterar a escala aqui, podemos alterar o estilo do suporte, de representação do suporte e outras coisas. Bem como a configuração de atributos e estilos de placa. A gente pode mudar aqui também, eu estou usando o CapCut Default, mas tem diversos aqui. Dependendo do estilo muda a representação, muda os atributos que vão na placa. A gente fez tudo de uma vez de uma maneira automatizada, mas nesse outro comando a gente consegue fazer as curvas avulsamente. Então, por exemplo, eu quero inserir uma placa A2 nessa curva aqui. Eu simplesmente clico perto da curva e ele faz a inserção para mim. Então eu posso trabalhar avulsamente também, bem como os MAs. Se eu quero um MA nessa curva aqui, eu escolho a minha metodologia e escolho a curva. Inserido aqui. E posso inserir minha placa também por trecho. Então, por exemplo, uma A3 por trecho. Então, nesse momento eu escolho o trecho. Então, são dois pontos, esse ponto e esse ponto. E ele insere a placa aí pra gente. Só para finalizar o vídeo, vamos aqui inserir uma pista. E vamos inserir uma dupla amarela no trecho todo. E vamos inserir os marcos quilométricos no trecho. Foram inseridos aí também. E aí temos o início de um projeto
de uma maneira bem fácil e prática no CapCAD. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, deem um toque para a gente mesmo, porque a gente está sempre interessado em adicionar mais funcionalidades ao programa para toda a comunidade CapCAD. E é isso aí, um bom dia para você, bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.